Oi pessoal, na aula passada nós vimos a formação do perianto, que são os verticilos mais externos da flor, que consiste no cálice, que é o conjunto de sépalas, e a corola, que é o conjunto de pétalas. Nós vimos também a influência que o fator A e o fator B do modelo ABC, ou os genes que codificam esses fatores, têm sobre a formação do perianto. Na aula de hoje nós vamos ver a função B e C na determinação dos estames e dos carpelos. Vamos iniciar pela combinação de B e C, que dá no terceiro verticilo a formação dos estames. A função dos estames é a produção de grão de pólen, que originará então o gameta masculino. Durante a formação do grão de pólen ocorre a microesporogênese e a microgametogênese. A formação dos estames se inicia com a formação de um grupo de células logo depois dos primórdios de pétala. E nessas imagens que vocês estão vendo em microscopia eletrônica de varredura, a gente vê o desenvolvimento dos estames em Arabidopsis. Arabidopsis possui 6 estames, 2 estames adaxiais, 2 estames abaxiais e 2 estames laterais. Um total, então, de 6 estames. O início da formação dos estames se dá um pouco depois, então, do desenvolvimento das pétalas, e o desenvolvimento das pétalas é atrasado em relação aos estames. Os estames acabam crescendo mais do que o primórdio das pétalas, e depois, no final do desenvolvimento, os estames encerram o seu desenvolvimento e as pétalas acabam passando, em termos de tamanho, os estames. Durante esse processo de formação dos primórdios dos estames, numa região específica da antera, ocorre a formação das células dos microesporócitos ou as células-mãe dos micrósporos. Lembrando que toda a parte de meiose masculina é a microesporogênese, a parte feminina é a megaesporogênese. Nós já vimos a microesporogênese e megaesporogênese nas aulas de fisiologia vegetal básica, mas só lembrando que então as células do microesporócito vão sofrer uma meiose para dar 4 produtos, 4 esporos, e todos esses esporos vão ser viáveis. Então, os micrósporos vão sofrer agora um grupo de mitoses que compõem a microgametogênese. Durante essas mitoses vão ser originadas a célula generativa e as células vegetativas ou células do tubo, que em Arabidopsis ocorre, essa última mitose ocorre já durante o desenvolvimento do tubo polínico para formar os 3 gametas masculinos. Isso é só uma revisão para a gente entender então o papel dos estames. O papel dos estames é produzir grãos de pólen e que carregam os gametas masculinos. Nós vimos na aula passada que a função B determina a heteromorfia do perianto, ou seja, é o grau de expressão da função B que vai dizer se nós vamos ter apenas sépalas, quando a gente não tem função B nenhuma, ou apenas tépalas ou pétalas nos 2 verticilos, no primeiro e no segundo, se a gente tiver uma superexpressão do B. Mas o B, além dessa função da heteromorfia do perianto, também determina a expressão do sexo. Essa flor que não tem o B, ela só produz esporos femininos, não produz grão de pólen. E a flor que superexpressa o B, ela não produz esporos femininos, só produz esporos masculinos, só produz grãos de pólen. Então essa é uma maneira fácil de entender como que existem plantas masculinas e plantas femininas, ou plantas que são exclusivamente masculinas ou exclusivamente femininas em corpos únicos. Como em animais. Animais possuem um corpo para a parte masculina e um corpo ou um organismo diferente para a parte feminina. Algumas plantas também são assim e são chamadas de plantas dioicas, ou seja, são plantas que existem um corpo para o sexo masculino e um corpo para o sexo feminino. Exemplo disso, mamão. Mamão é uma planta dioica, ela possui inclusive cromossomos sexuais como mamíferos. Possui cromossomo X e cromossomo Y. A planta que carrega o cromossomo X e Y é uma planta masculina e a planta que carrega só o cromossomo X é uma planta feminina. Existem outras plantas, eu dei o exemplo do mamão, que é uma angiosperma, mas existem também exemplos de gimnosperma, por exemplo, araucária. Araucária existe uma planta masculina e uma planta feminina. Algumas plantas são monóicas, ou seja, elas possuem os 2 sexos no mesmo corpo, mas as plantas monóicas podem ser monóclinas, como a Arabidopsis, é uma flor hermafrodita. A mesma flor possui os órgãos masculinos e femininos, enquanto outras plantas podem ser monóicas, ou seja, carregam os 2 sexos no mesmo corpo, mas em inflorescências ou flores em posições separadas na planta.
Por exemplo, o milho. Milho possui uma inflorescência masculina no topo da planta e as inflorescências femininas, que são as espigas. Então, o milho é uma planta monóica díclina. Agora, a pergunta é, como o modelo ABC pode se adaptar para satisfazer as exigências desse tipo de flor? O milho, que é uma planta então monóica díclina, tem inflorescência masculina e inflorescência feminina, é um exemplo de como o modelo ABC pode se adaptar. No caso do milho, houve uma duplicação do gene ortólogo do gene agamos, que é o responsável pela função C. Então, existem dois tipos de agamos em milho. Um, que é o fator C1, que consegue se associar com o fator B, e esse gene só se expressa nas inflorescências masculinas, portanto, é o C que vai se combinar com o B para dar as flores, para dar os estames na flor masculina, enquanto que o C2, que é um segundo gene, uma segunda cópia de um ortólogo do agamos, só se expressa nas inflorescências femininas, portanto, vai dar a formação do gineceu, a formação da parte feminina. Então, o modelo ABC foi adaptado, no caso do milho, porque existem dois fatores C, um fator que só se expressa nas flores masculinas e consegue se associar com o B, e um outro fator C que só se expressa nas flores femininas. Se nós fizermos uma planta transgênica de milho e superexpressarmos o gene C2, que é o gene então que não consegue se associar com o B e que só se expressaria nas flores femininas, nós vamos ter, no lugar da inflorescência masculina, uma inflorescência feminina, ou seja, uma espiga no topo da planta. No entanto, a maior parte das angiospermas tem uma outra solução para essa modificação ou essa transição entre sexo masculino e sexo feminino. Nós conseguimos produzir uma Arabidopsis totalmente masculinizada, ou seja, que no lugar dos pistilos são formados estames, e para isso existe a mutação do Superman. O Superman é um gene que controla a expressão gênica, é um fator de transcrição, mas ele é extremamente sujeito a variações epigenéticas, ou seja, o processo de metilação. Quando o gene está muito metilado, ele não se expressa, então ele tem o efeito de um gene mutado, um mutante, que se chama Superman. Na planta selvagem, o gene não está metilado, então ele oferece a transcrição para a produção da proteína normalmente, e esse alelo epigenético é chamado de Clark Kent, que é uma brincadeira então com a outra identidade do Superman. Então, quando o gene não está metilado, então ele forma a estrutura feminina e ele se chama então Clark Kent. Quando o gene está metilado, só se formam estruturas masculinas, é a versão Superman. A função do Superman então é impedir que o B se expresse no quarto verticilo. Então, a expressão desse gene do Superman deve ser justamente na fronteira entre o terceiro e quarto verticilo. E se nós olharmos uma hibridização in situ, é exatamente isso que acontece. O gene Superman ele se expressa entre os primórdios de estames e os primórdios de carpelos, entre o terceiro e o quarto verticilo. Se o Superman não se expressa, ou seja, quando ele está metilado, essa fronteira não existe, então o C acaba se expressando em cima do quarto verticilo para formar estames no lugar de carpelos. Esse gene ele se metila em situações de estresse. Então, a planta de Arabidopsis, geralmente, como é uma planta de clima temperado, ela deve crescer ali entre 21 e 22 graus centígrados. Se a sala de cultura ou a estufa onde essa planta está crescendo ultrapassar os 23, 24 graus centígrados, ela começa a metilar o Superman e se masculiniza. Então, a maior parte das plantas estressadas vão tender a se masculinizar, porque como o grão de pólen ele é móvel, ele é capaz de levar o genoma da planta para deixar herdeiros em outras plantas que devem estar menos estressadas. Então, esse é o mesmo mecanismo, por exemplo, do pepino. E a maior parte das cucurbitáceas, abóbora, melancia, etc., tem os dois sexos na mesma planta, ou seja, uma planta produz flores masculinas, geralmente são as primeiras flores formadas, são as flores masculinas, e também produz flores femininas. Notem então que a planta pode controlar a produção de flores masculinas ou femininas por metilação de um gene. Então, a mutação Superman é uma mutação epigenética, ou seja, o gene pode ser muito expresso ou pouco expresso, dependendo das condições hormonais da planta ou condições de estresse. Uma planta de pepino ou outra cucurbitácea qualquer que tiver um estresse de calor, por exemplo, ou faltar água, tiver um estresse hídrico, ela vai metilar o Superman e não vai produzir flores femininas, portanto não vai produzir frutos, vai produzir apenas flores masculinas.
Notem também que existe um resíduo da estrutura do sexo masculino na flor feminina e um resíduo da estrutura do sexo feminino na flor masculina. Então vejam aí em cima, é uma flor masculina em corte longitudinal. Vocês veem que existe os estames, porque é uma flor masculina, portanto os estames são bem desenvolvidos, mas existe ali um resíduo de carpelo, que é o quarto verticilo. Então formam-se estruturas rudimentares, mesmo assim, da estrutura feminina. Da mesma forma, na flor feminina, na figura de baixo, o quarto verticilo, que é o carpelo, então a estrutura feminina está bem formada, mas existe ali um resíduo, uma má formação do terceiro verticilo. Então tem alguns resíduos ali ainda de anteras. Isso acontece também nas flores de Arabidopsis. Então, uma Arabidopsis que tem o alelo Superman, portanto metilado, ainda consegue produzir um rudimento da parte feminina. Lembre-se que eu comentei um exemplo de uma planta que é dioica, que é o mamão. Tem planta masculina e planta feminina, mamão macho e mamão fêmea. E mamão hermafrodita também, que é o meio do caminho. E eu falei que existe uma maneira, então, de produzir isso. O mamão, ele tem cromossomos sexuais, XY. Então, a planta masculina é XY. O cromossomo Y em mamão, como em mamíferos, como em humanos, é um cromossomo cheio de heterocromatina, ou seja, cheio de região que não contém genes. Na verdade, no cromossomo do mamão tem apenas tem poucos genes, e um dos únicos genes que tem no cromossomo Y do mamão é justamente o gene Superman. Então, o mamão que contém XY, ele contém a possibilidade de metilar o Superman e fazer plantas masculinas. Se você não tiver o Superman, o modelo ABC, o modelo normal, a planta vai ser hermafrodita ou feminina. Então, o fato do mamão ter o cromossomo Y dá a ele a chance de masculinizar. Tanto que você já deve ter ouvido falar que mamão macho também dá fruto. Então, se você pegar o mamão que tem XY, portanto tem o Superman, que poderia ficar metilado e poderia produzir flores masculinas. Mas se a planta não tiver em condições de estresse, ou seja, se você der bastante água e bastante adubo, a planta consegue produzir frutos sim, porque o Superman não vai estar metilado, vai estar na versão Clark Kent, e portanto vai produzir a parte feminina e pode produzir frutos também. A situação é um pouco diferente em gimnospermas. Lembrem-se que gimnosperma a gente não tem a função A. Então, os cones, os estróbilos masculino e feminino, de um pinheiro, por exemplo, não tem nem sépala nem pétala, mas tem cones masculinos e cones femininos. Lembram-se que em gimnosperma, geralmente as plantas são dioicas, ou seja, 2 corpos, um para cada sexo, plantas masculinas e plantas femininas. É o caso da cica, é o caso de araucária, é o caso de outros gêneros e outras espécies. Mas na família Pinaceae, particularmente no gênero Pinus, então os pinheiros em geral, você tem estróbilos masculinos e femininos na mesma planta. No entanto, os estróbilos femininos expressam apenas os genes da função C, mas não expressam da função B, portanto os cones então são femininos, e os cones masculinos expressam os genes do modelo ABC B e C, então produzem cones masculinos porque é a combinação de B com C. Então, as gimnospermas geralmente são assim, expressam só o C nos cones femininos e B mais C nos cones masculinos. Vamos passar agora ao assunto dos carpelos, quer dizer, o quarto verticilo que produz carpelos. Em Arabidopsis, os carpelos se fundem para formar o pistilo. A função dos carpelos é a produção dos esporos e dos gametas femininos. Portanto, os óvulos vão ser produzidos e dentro dos óvulos vai ocorrer a megasporogênese e a megametogênese. Lembrem-se que a formação dos carpelos é decidida exclusivamente pelo fator C. Na ausência do fator C, a planta não vai produzir nenhum carpelo. Então, quando o fator C é mutado, a função A invade o domínio anteriormente ocupado pelo C, e um mutante H- em Arabidopsis não produz nem estames e nem carpelos. Só para lembrar a estrutura do carpelo, na verdade, os carpelos são 2 em Arabidopsis, eles vão se soldar para formar uma estrutura que a gente chama de pistilo. O pistilo é a estrutura completa e ela é composta de estigma, que é a parte que vai receber os grãos de pólen, geralmente tem essas células papilares que compõem o estigma. O estilete, que é a região de transição entre o estigma e o ovário, é por onde o tubo polínico vai crescer no interior da estrutura.
E o ovário é a região que contém os óvulos. O ovário, então, é composto por duas válvulas que se originaram nos dois diferentes carpelos, e a região de soldadura entre os dois carpelos é o que a gente chama de réplon. Essa estrutura é importante porque, como a Arabidopsis produz um fruto seco deiscente, é justamente a fronteira entre o réplon e a válvula que vai sofrer morte celular programada para poder liberar as sementes depois da fecundação. Os primórdios dos carpelos são os últimos a serem formados, e eles estabelecem então o fim do desenvolvimento floral, porque eles utilizam as células que estão na zona central do meristema, que são consumidas para a formação dos dois carpelos. Em Arabidopsis ocorre o que a gente chama de fusão pós-genital. Nessas imagens de microscopia eletrônica de varredura, vocês estão vendo os diferentes passos para a formação dos carpelos. E ali na figura D a gente vê já os carpelos já estão soldados. Isso quer dizer que essa estrutura vai ter o formato de um cilindro. Então esse cilindro ele continua se expandindo por divisão celular principalmente. E vai haver um momento ali nas imagens G e H em que as células da ponta do pistilo vão começar a se soldar para formar o estilete e o estigma. O estilete e o estigma são estruturas mais sólidas, então lembrando que o ovário é uma estrutura oca, porque é ali dentro que vão se formar os óvulos. Então, no final do desenvolvimento do pistilo, existe a diferenciação do estigma com a formação das células papilares, e é ali que, quando a flor abrir, tiver na antese, vão ser germinados os tubos polínicos dos grãos de pólen que ali caírem. Vejam então que no pistilo maduro nós vamos ter a região do ovário, que é a região da base dessa estrutura, e depois nós vamos ter na porção mais terminal o estilete e então o estigma. Existe, portanto, um padrão apical basal, em que a posição do ovário é a posição basal e a posição do estigma é a posição apical, e no meio deles tem o estilete. Quem decide o posicionamento correto dessas estruturas é o gene ETIN. Então, no mutante ETIN, existem defeitos na formação do pistilo, na formação dos carpelos, porque existe um desbalanço entre os tecidos de ovário e os tecidos de estigma. Quem controla, então, essa formação desse padrão apical basal e a formação correta das estruturas é um fator de transcrição do tipo ARF. Então, o ETIN codifica uma proteína ARF. Vocês devem se lembrar das aulas de fisiologia vegetal básica, que o ARF é a sigla em inglês para Auxin Response Factor, um fator de transcrição que responde a concentrações de auxina. Se vocês se lembrarem do mecanismo de ação de auxina, a auxina é reconhecida pelo seu receptor, que é o TIR1. O TIR1, em contato com a auxina, recruta um complexo de ubiquitinação, que é o SCF-TIR1. Esse complexo de ubiquitinação vai ubiquitinar um inibidor de transcrição, que é o AUXIA. E o AUXIA era uma proteína ligada a um ARF. Justamente, a gente chega a um ARF, que é o ETIN. Então, da mesma maneira que a gente viu na aula de fisiologia vegetal básica, que a auxina controla a expressão de genes é através dos ARFs, e o ETIN é um desses ARFs. Isso quer dizer que existe uma influência da auxina na formação do padrão apical dos carpelos e, portanto, do pistilo. Isso quer dizer que, se nós bloquearmos o transporte polar de auxina, nós vamos ter uma planta selvagem, uma simulação do fenótipo de um mutante ETIN. Então, se nós tratarmos uma planta normal, uma planta selvagem, com uma substância que é o NPA, ácido nafitilfitalâmico, que é um bloqueador do transporte polar de auxina, nós vamos ver que a auxina influencia a diferenciação e o desenvolvimento do pistilo e simula o mutante ETIN. Quando nós temos um mutante ETIN, se nós aplicarmos NPA, o fenótipo vai ficar ainda mais grave, ainda mais problemático, demonstrando então o papel da auxina na formação do pistilo e dos carpelos. Como o ETIN é um gene, a gente pode fazer um processo de hibridização in situ. Vocês estão vendo a hibridização in situ do gene ETIN. Ele se expressa no sistema vascular, mas principalmente ali na parte mais externa ou na parte abaxial dos carpelos, onde vai ocorrer a vascularização dos tecidos e, portanto, influência da auxina na formação dos carpelos. Da mesma forma que nós temos um padrão apical basal, nós temos um padrão radial, ou seja, nós temos o lado de dentro e o lado de fora dos carpelos. Uma informação importante que o padrão radial dá é justamente para a formação dos frutos. Lembrando que os dois carpelos se soldam numa região de fronteira, que é o septo réplon,
E essa região de fronteira, existem células que vão formar uma zona de abscisão, uma zona de morte celular programada, que vai garantir que o fruto de Arabidopsis, que é um fruto seco, se abre quando ele estiver maduro para poder liberar as sementes. Essa formação, então, dessa zona de fronteira entre o réplon e as duas valvas é muito bem controlado geneticamente, e para que essa zona de formação de células que vão sofrer morte celular programada seja realmente muito precisa. Existe aí nesse esquema que vocês estão vendo, então, é uma rede de interações entre genes. Cada sigla dessa é um gene com seu produto gênico, geralmente são fatores de transcrição. Todas essas siglas que vocês estão vendo são nomes de fatores de transcrição que controlam, então existe um controle genético muito grande para a formação dessas estruturas de fronteira entre a valva e o réplon, que vai garantir a abertura do fruto. Nós não vamos entrar em muito detalhe, mas eu vou chamar a atenção para pelo menos 2 genes e que, por coincidência, são 2 fatores de transcrição da família MEDS-Box. O primeiro deles é o Fruitful, que também é chamado de Agamus-like 8, porque ele é parecido com o Agamus, e ele está, na verdade, no mesmo clado do Apétala 1. Apétala 1, Cauliflower e Fruitful. Vocês estão vendo ali o full, é o Fruitful. É um gene da família, então, MEDS-Box. É a mesma família dos fatores de transcrição que compõem o modelo ABC. E esse gene tem um papel importante na formação dos frutos. O mutante Fruitful, como o próprio nome diz, Fruitful, fruto cheio. Ou seja, o fruto fica cheio e não se abre, não se esvazia, as sementes não são liberadas. No mutante Fruitful, não existe a formação de fronteira entre o réplon e as valvas, então o fruto não consegue se abrir e liberar as sementes, mesmo quando o fruto está maduro. Então o fruto fica cheio de sementes. No final, o fruto acaba quase que explodindo, porque as sementes começam a crescer, inchar, e o fruto não acompanha esse crescimento. Então, no mutante Fruitful, as sementes não são liberadas e esse Fruitful é um gene que controla a formação da estrutura de fronteira entre o réplon e as valvas. Vocês podem dizer, o Fruitful, então, é um gene que só tem Arabidopsis, porque Arabidopsis tem um fruto seco, é um tipo de fruto muito particular. Esse gene não deve ser conservado em outras plantas, mas isso não é o caso. Em tomate, o gene Fruitful ele é responsável pela maturação do fruto, é ele que controla a transcrição de genes que vão codificar as enzimas para acúmulo de açúcares e também as enzimas para acúmulo de carotenoides, por exemplo, o licopeno, que é o que dá a cor vermelha ao tomate. Essa imagem que vocês estão vendo é o exemplo da função do Fruitful em pêssego. Vocês devem se lembrar que existem pêssegos daqueles que soltam o caroço interno, que são frutos geralmente para consumo in natura, são pêssegos de mesa. Existem outros pêssegos que não soltam o caroço, geralmente são pêssegos industriais para fazer doce. Existem, então, variedades como essa Andros, por exemplo, em que o Fruitful não se expressa na fronteira entre o caroço e o fruto por si. Então, esse Andros, variedade Andros, é um fruto industrial em que o caroço não se solta do resto do fruto. A variedade Caterine, que é o que está mostrado na imagem de baixo, essa região cor-de-rosa que vocês estão vendo é a região de expressão do Fruitful. Então, o Fruitful se expressa justamente na fronteira entre o caroço e o fruto do pêssego propriamente dito. A expressão, então, do Fruitful vai garantir a separação do caroço do resto do fruto. Um segundo gene importante para a formação do pistilo e também para a formação do fruto é o gene Shatterproof. Novamente, esse é um gene que é um fator de transcrição, também da família MEDS-Box, também da mesma família dos genes do modelo ABC, e nesse esquema vocês estão vendo então a expressão do Shatterproof. Ele expressa nos carpelos, então durante todo o desenvolvimento dos carpelos, e depois também de novo na região de fronteira entre a válvula e o réplon, naquela região de separação de morte celular programada, que separa as duas metades do fruto de Arabidopsis para a liberação das sementes. Então vejam que na planta selvagem existe essa zona de morte celular programada que separa o réplon das valvas, então o fruto se abre para liberar as sementes, enquanto que nas imagens de baixo, dessas imagens de microscopia eletrônica de varredura, vocês estão vendo o mutante Shatterproof. No mutante Shatterproof, a gente não consegue ver essa região de abscisão, então as valvas não se separam do réplon e, novamente, as sementes não vão ser liberadas. O próprio nome do gene diz isso, né? Shatterproof. Proof é a prova de, shatter é dispersão, então a prova de dispersão, quer dizer que o fruto
do mutante Charterproof não consegue dispersar as sementes. Então é um gene importante para a formação dessa zona de abscisão de fronteira entre o réplon e as valvas. Nós vamos passar agora para o desenvolvimento dos óvulos, que é a parte da função dos carpelos. Os carpelos, então, se soldam para formar um pistilo e dentro do pistilo são formados os óvulos. A região interna, ou a região adaxial dos carpelos, a superfície interna dos carpelos, se chama placenta. E é justamente na placenta que vão ocorrer divisões na porção subepidérmica, geralmente divisões periclinais, que acompanham, portanto, a superfície da placenta, e que vão dar origem aos primórdios dos óvulos. Os óvulos se iniciam, então, como esses bumps, esses dedinhos ali da superfície da placenta, e a partir de divisões da região periférica, da região epidérmica desses primórdios de óvulos, vão se iniciar a formação dos tegumentos. Os óvulos de Arabidopsis têm 2 tegumentos, algumas angiospermas têm 1 tegumento, como petúnia, por exemplo, tem apenas 1 tegumento, outras têm 2 tegumentos. Mas, de qualquer forma, os tegumentos são formados para que depois eles se transformem na casca da semente ou na testa da semente. Ao momento em que esses tegumentos começam a ser formados, a região, então, de baixo, a região que se conecta com a placenta, se chama funículo, e a região que está mais terminal em relação aos tegumentos, a região da ponta do primórdio do óvulo, se chama nucelo. É na região do nucelo que vai se formar a célula mãe do megásporo, que é a célula que vai sofrer meiose para dar origem ao esporo feminino. Uma vez diferenciada a célula-mãe do megásporo, ela vai sofrer meioses para a formação, então, dos esporos femininos, lembrando que no caso da megaesporogênese, apenas um dos esporos vai sobreviver, para fazer, então, a megagametogênese com a formação dos gametas femininos. O gameto feminino é o saco embrionário, onde estão ali as sinérgides, a célula ovo, ou a oosfera, e o núcleo polar, ou o núcleo da célula central, e as antípodas. Nesse óvulo, então, maduro de Arabidopsis, vocês estão vendo essas estruturas do saco embrionário, e nas imagens microscopia-eletrônicas de varredura a gente consegue já perceber, então, que os tegumentos vão formar a micrópila, que é o orifício por onde vai entrar o tubo polínico. Então, essa foi uma revisão geral aí da maneira como se formam os carpelos, o pistilo de Arabidopsis e, portanto, também os óvulos. É o que a gente tinha para apresentar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail. Se não, até a aula que vem. Tchau, tchau.